Sejam todos bem-vindos ao Didaticando. Eu sou a Mayara Mello e, sem mais delongas, se você está olhando para essa tela, já deve ter enxergado que está escrito Programa de Ação. Pois é, se você é professor e faz parte do quadro de magistério de uma unidade escolar pertencente ao Programa de Ensino Integral do Estado de São Paulo, certamente isso daqui já tirou o seu sono. E nós chegamos na fase da nossa avaliação 360, que vai compor tanto a nossa avaliação de desempenho através da análise deste documento, além do PIAF, e o questionário que é respondido pelos nossos pares, pela equipe gestora e pelos estudantes. Num outro momento, eu conto a história da minha vida para vocês. Hoje, o objetivo é ser bem direta. Vou explicar para vocês qual foi o meu mecanismo de entendimento, de estudo, de formatação do documento que me ajudou muito a conseguir construí-lo sem arrancar os cabelos por aí. Eu faço parte de uma escola que é pertencente ao Programa de Ensino Integral há 2 anos. Então, no ano passado foi o nosso primeiro ano e quando nós tomamos conhecimento da construção desse documento, lógico, não estou falando daquele questionário que nós respondemos para poder entrar no programa. Estou falando na mão na massa de construção. Tivemos muita dificuldade. Eu mesma passei por vários problemas psicológicos por conta disso. Não por conta da minha gestão, mas sim porque é um documento complexo de ser elaborado. Até porque você precisa ter uma visão de longo prazo. É um documento em que todas as nossas ações a serem realizadas ao longo do ano letivo precisam aparecer e mais, precisamos ter as famosas evidências. Em época de nativo digital, como é o caso dos nossos estudantes, foto é uma coisa muito fácil. Para mim, é um pouco mais fácil do que para a maioria dos meus colegas, mas a grande maioria do quadro de professores não está acostumado a, de fato, documentar toda a sua trajetória dentro da escola. Isso é um processo de aprendizagem, não se desesperem, a gente começa a criar algumas situações em que o processo passa a ser mais fácil. Uma sugestão que nós utilizamos na minha escola: cada sala tem um estudante que vai auxiliar determinado professor. Se um estudante, por exemplo, a Kathleen, me ajuda nesse processo das evidências, que é tirar fotos, realizar filmagens, ela não irá auxiliar outro professor, para que essa demanda não fique sobrecarregada a apenas um estudante. E claro, o professor, com o passar do tempo, ele já sabe o que vai virar uma boa evidência e, principalmente, sem construir evidências em cima de determinada ação. O programa de ação, ele precisa ser criado ao longo do tempo, ele precisa ser criado ao longo do período letivo. Existe um período em que nós devemos entregar as nossas propostas de ação para que a gente possa analisar, ver se aquilo ali é viável ou não e em cima delas vamos trabalhar as nossas evidências. E aí, eu tenho certeza que você já se desesperou em 3 situações. A primeira é, pelo amor de Deus, como eu evidencio isso daqui? Fica tranquilo. Segundo, como que eu faço a descrição dessa ação em cima do microindicador que está no nosso mapa de competências? E em terceiro, a formatação do modelo do programa de ação. Bom, eu tenho TDAH diagnosticada tardiamente, então eu preciso das coisas muito bem claras, no sentido de limpos, para que eu possa fazer o desenvolvimento do documento. O que eu vou mostrar para vocês não muda em absolutamente nada a essência do que precisa ser colocado. A única diferença é que eu formatei de um jeito que para mim fica muito mais fácil de construir. Então a gente começa pela capa, mas antes disso eu gostaria de mostrar para vocês esse documento que fui eu que criei. Aqui tem um pequeno textinho sobre a minha vida, uma coisa bem rápida, e eu fiz o seguinte: dentro do caderno do gestor, nós temos todos os macros, todos os micros, para todas as áreas de atuação. Para mim, ele ficava confuso. Uma hora eu estava no microindicador do professor, na outra eu estava no professor da sala de leitura, daqui a pouco eu estava prestando atenção no microindicador do gestor, e aquilo criava uma confusão e as minhas ações começaram a ser construídas de maneira equivocada. Então, para facilitar o meu processo, criei aí um mapa de competências específico para professores. Tirei tudo que não é de sala de leitura, tudo que é de COI, tudo que é de CGPG, tudo que é de CGPAC, tudo que é de diretor e tudo que é de professor de sala de leitura. E temos agora um documento apenas
apenas baseado para professores de FGB itinerário formativo. Claro, todas as informações contidas nele, como está aqui, ó, pertence ao mapa de competências, caderno do gestor e o caderno PIAF de 2015, que é muito bom da gente ter. Se você é PEI de primeiro ano, não se preocupe. Você vai começar a fazer o seu PIAF a partir da sua devolutiva e vai construí-lo também no primeiro semestre do ano que vem. Eu tenho esse caderno impresso porque para mim é muito mais fácil de estudar e eu tenho aqui as minhas duas devolutivas marcadas. A primeira delas foi formação contínua e vocês podem perceber que, né, tá um pouquinho rabiscado porque professor, papel, caneta, é assim que funciona. Para que eu pudesse entender melhor quais ações eu deveria desenvolver para atingir essas competências. Significa que eu fui muito mal nelas? Não necessariamente, mas que eu preciso melhorar. E a outra foi excelência em gestão. E eu lembro muito bem que nesse caso aqui, o foco foi a execução dos documentos digitais. Tô tentando melhorar. Então, na realidade, eu já tive uma disposição para mudança e criei algo que facilitasse não só a minha vida, mas provavelmente a vida de outros professores. Vamos explicar para vocês como que funciona esse documento. Ele é muito simples e se vocês quiserem ter acesso, o link do meu Drive com outros documentos formatados de maneira que ficam mais simples para mim, tá aqui na descrição do vídeo. Então vamos entender. Todos temos que cumprir todas as premissas, todas as competências, todos os macros e todos os micros. E aí a gente precisa pensar o seguinte, nossa, quantas premissas eu tenho, quantas competências eu tenho, quantos macros e quantos micros? É aí que entra isso daqui. Eu criei também em cima desse documento, que é o PIAF, né, o cardápio do PIAF, esse índice para que a gente pudesse se encontrar. Porque quando você pega esse documento do PIAF e você vai lá no índice desse cardápio, ele não tá muito especificado assim, poxa, o que é competência, o que é premissa, o que é macro, o que é micro. Então eu fui e dei uma reorganizada e criei isso daqui. Então a gente precisa entender que premissa, vamos lá, premissa nós temos 5, competências nós temos 7. E dentro de cada competência nós temos macros e dentro de cada de cada macro nós temos os nossos micros. Quando a gente fala da premissa protagonismo, nós temos a competência protagonismo e 3 macros. Respeito à individualidade, promoção do protagonismo juvenil e protagonismo sênior. Dentro de cada um desses macros existem micros que nós devemos cumprir, que fazem parte das premissas básicas do programa. A premissa formação contínua, ela vai apresentar 2 competências. Ela e a replicabilidade são as que a gente precisa prestar mais atenção, porque às vezes durante a construção do nosso programa de ação, a gente vê que nós já colocamos formação contínua, mas a gente come uma dessas competências. Então, a primeira competência do formação contínua é o domínio do conhecimento, e a segunda é disposição ao autodesenvolvimento contínuo. Dentro dessas duas, o que as pessoas confundem bastante é colocar, por exemplo, o curso da EFAP em uma dessas competências, mas na realidade ela pertence a outra. E essa descrição de onde entra o curso da EFAP, nós vamos encontrar nos microindicadores. Eu vou mostrar para vocês depois naquele documento que eu criei. A premissa de excelência em gestão, ela é composta pela competência 4, comprometimento com o processo e resultado. E por incrível que pareça, gente, olha, isso aqui a gente faz todos os dias. A gente só não consegue ligar os micros, as ações e as evidências. A premissa da corresponsabilidade, ela tem como competência relacionamento e corresponsabilidade, que também, ó, é rotineiro. Na realidade, tudo acaba sendo cotidiano. A replicabilidade, como eu falei para vocês, são 2 competências. Solução e criatividade e difusão e multiplicação. Talvez difusão e multiplicação seja um pouquinho mais complexa da gente conseguir cumprir. Mas eu também vou dar alguns exemplos para vocês que, ó, vão facilitar muito a vida de todo mundo. Então, o primeiro passo é esse, entender que de premissas somos em 5 e de competência nós temos 7. Dentro de cada competência nós temos os macros e os micros são as nossas ações que nós devemos cumprir como parte de premissa do programa. Agora eu vou mostrar para vocês dentro do documento de uma maneira muito mais prática. O que eu fiz? Qual foi a construção? Primeiro de tudo, eu preciso entender qual é o objetivo
da premissa protagonismo. Então, eu peguei essa definição que ela tá dentro do cardápio do Piaff. Gente, o cardápio do Piaff, ele facilita. Sinceramente, todo o primeiro ano de PEI, isso deveria ser passado para os professores. Ele ajuda muito a entender o que a gente precisa estar executando ao longo do ano letivo. Então, o que é a definição de protagonismo dentro do cardápio Piaff? O adolescente e o jovem, eles são vistos como sujeito de todas as ações da escola e construtores dos seus projetos de vida. Se a essa altura do campeonato você já está dentro de uma PEI, você já teve contato com o projeto de vida, o desafio agora é de que maneira nós vamos auxiliar o estudante a atingir esse projeto de vida. E depois tem a competência, que também tem o mesmo nome da premissa. Isso não é regra dentro das premissas e competências do programa. Já quando a gente fala de competência, é aquilo que nós conseguimos fazer. Então, o programa acredita que, se nós, professores, temos a competência protagonismo, significa que somos capazes de promover o protagonismo. Ou seja, promove, o professor promove o protagonismo juvenil, ajudando a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e sendo protagonista da sua própria atuação. Quando a gente entende esse processo aqui, esses 3 macroindicadores, eles ficam muito claros, eles ficam muito evidentes na nossa frente. Como, por exemplo, quando ele tá falando aqui, sendo protagonista da sua própria ação. Cara, protagonismo sênior, tá muito óbvio. Promove o protagonismo juvenil. Promoção do protagonismo juvenil, tá muito simples. Ajudando a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes. Respeito à individualidade. E aí, como que eu vou fazer o entendimento de macro e microindicador? A primeira coisa é, microindicador é a ação que você precisa desenvolver. Dentro das orientações que foram dadas, algumas são divergentes, cada escola tem a sua personalidade, cada escola tem a maneira como prefere desenvolver, mas existem algumas questões que são padrões. Quando nós vamos desenvolver o nosso programa de ação, a coluna de ações, vou até trocar de tela aqui para poder mostrar, só para a gente começar a ter uma ideia. Essa coluna aqui, que está presente lá no campo 4, aqui no campo 4, essa coluna de ações, ela deve iniciar essa escrita com um verbo. Aqui, como vocês podem perceber, eu copiei o microindicador e colei nessa coluna da ação para facilitar a vida do professor na hora dele fazer a transcrição dessa ação, desse microindicador na realidade, numa ação. E aí a gente vem para uma coisa muito óbvia. Se eu preciso escrever uma ação, ela precisa iniciar com o verbo. Por quê? Porque o verbo, ele indica uma ação. Só que daí nós precisamos tomar cuidado com outro probleminha. Aqui eu já vou começar logo de cara com o que tá no primeiro microindicador do respeito à individualidade, que é o busca conhecer. Nós não temos como buscar nada. Se você olhar para a tela agora e olhar para minha câmera aqui embaixo rapidinho, você vai ver que eu tô tentando buscar. Eu vou buscar o quê? Buscar não é uma situação evidenciável. Então, assim, buscar, buscar é um verbo? Mas ele não indica uma ação muito clara. Então, eu preciso, na verdade, conhecer os meus estudantes. 2 verbos que são, assim, banidos do programa de ação. Buscar e refletir. Não dá para começar ações que, com esses 2 verbos. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu posso fazer para que o resultado disso seja uma reflexão? Calma que a gente já vai chegar lá. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Voltando aqui para o nosso mapa de competências, esses microindicadores, eles estão enumerados exatamente como está no caderno do gestor, tá bom? Então, o que acontece? Se eu tenho o macroindicador respeito à individualidade, na hora da nossa avaliação vai ser analisado o seguinte: quantos microindicadores estão presentes dentro do macroindicador respeito à individualidade? Nós temos 2 microindicadores. Então, nós precisamos descrever 2 ações para cumprir esses 2 microindicadores, de forma que nós consigamos cumprir o macroindicador respeito à individualidade. Só que, se você se sentir confortável e tiver certeza de que você consegue evidenciar esses 2 microindicadores em uma única ação,
tá tudo bem. E aí começa a pipocar na cabeça do professor o seguinte: Maiara, como que eu vou fazer essa evidência? Como que eu vou descrever essa ação? Muito simples. Lá na coluninha de ação, conhecer os estudantes em sua individualidade, como é o caso do projeto de vida, interesses e potencialidades. No mundo ideal da PEI, não se deve fazer Ctrl+C, Ctrl+V desses microindicadores. O professor deve promover uma ação personalizada. Por quê? Às vezes a ação que eu propus na minha unidade escolar não cabe à sua. Cada um sabe da sua realidade. Mas o primeiro microindicador a gente pode tirar e se buscar e iniciar com conhecer os estudantes. Se você vai conhecer os estudantes em sua individualidade, considerando projeto de vida, interesses e potencialidades, como que você vai fazer para conhecê-los? Essa é a ação que você vai desenvolver. Se você quer conhecer os seus estudantes, como que você vai fazer isso e como que você vai evidenciar? E aí entra, né, a malinha de Pandora do programa de ação. Existem unidades escolares que simplesmente aceitam uma foto de tutor e tutorado e aquilo é considerado como evidência e tá tudo bem. Na minha unidade escolar, no início do ano, eu fiz a proposta de uma atividade. Sabe o que foi o mais legal? Foi a mesma atividade proposta para todo mundo e nós conseguimos utilizá-la tanto no macroindicador de respeito à individualidade, como no macroindicador de protagonismo sênior. Deixa eu ver, que eu sei que eu deixei algumas abertas aqui para poder mostrar para vocês. Essa tá no Canva. Tá aqui, ó. Então, quando eu falo de protagonismo, né, eu preciso, no respeito à individualidade, nós propusemos essa ficha para os nossos estudantes, com a temática conhecendo o tutorado. Então, ele vai colocar o nome, o contato. Essa do contato é do telefone do estudante, ok? Nós precisamos ter esse contato tanto com o estudante quanto com o seu responsável. Nome do responsável, grau de parentesco, porque às vezes esse estudante mora com a tia, com o tio, e esses são os familiares que têm a guarda legal desse estudante e é ele que vai ser responsável por acompanhar a vida acadêmica dele. Então é importante a gente fazer essa identificação. E, claro, um contato de emergência. Então a gente tem uma estrutura técnica extremamente importante de conhecimento do tutor e nós temos depois uma parte mais lúdica, né? Nas horas vagas, o que esse estudante faz, qual é a cor favorita dele. E por incrível que pareça, quando a gente começa a fazer essa análise e nós começamos a implementar esses pequenos conhecimentos durante as nossas aulas, por mais que atinja 1 ou 2 alunos na sala, porque nós não temos mais do que isso, mais do que essa quantidade de tutorados dentro de uma sala só, um exemplo, ok? Você começa a realizar com esse estudante um vínculo. Então, você consegue fazer com que esse estudante comece a prestar mais atenção em você, você aumenta o engajamento dentro da sala, dentro da aula, né, no momento daquela aula, e você passa a ter, então, um vínculo de respeito e carinho entre professor e estudante. Se você for perceber, é mais um micro que a gente cumpriu lá embaixo, mas depois eu mostro para vocês. E dentro do protagonismo sênior, nós desenvolvemos uma ficha contrária. Se eu tô conhecendo o meu tutorado, por que não o meu tutorado conhecer o tutor, não é mesmo? Então, nesse caso, coloquei uma foto, qual era o meu filme favorito, eles amaram, porque hoje eu tenho 32 anos, e na hora que eu falei pra eles, gente, eu sou fissurada em Harry Potter. Nossa, você gosta de Harry Potter? Poxa, criou identificação, criou aquela sensação de pertencimento, de nossa, essa pessoa pode ser uma pessoa legal. A gente quebra o gelo desde o começo, isso é muito bacana. Coloquei uma curiosidade sobre mim, o que eu espero com a nossa tutoria. E aqui depois, eu não vou puxar zoom por conta de direito do uso de imagem, eu contei um pouquinho da minha história para eles. Então ali eu tenho as minhas formações, porque é importante que os nossos estudantes saibam que nós não estamos tirando essas informações durante as aulas da nossa cabeça. Foram no mínimo 4 anos de graduação. Fora pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, cursos de extensão, MBAs. Então, assim, poxa, é preciso ter uma figura de autoridade. Eles precisam realmente olhar pra gente com essa cara de, poxa vida, hein? Meu professor é muito bom. Isso vai gerar um respeito maior. E no meu caso,
eu expus uma situação pessoal para eles, que foi um processo complicado da minha vida, um período complicado da minha vida, em que eu superei a depressão. E conto bem resumidamente ali para eles. E mais à frente, num outro momento, e principalmente agora, nesse mês de setembro, eu trabalhei um vídeo que eu gravei a época em que eu estava na UFMG de Montes Claros para fazer parte de um programa deles lá. E eu converso com eles, eu mostro esse vídeo para eles, e essa ação que eu desenvolvo, ela entra como protagonismo sênior também. Então, nós temos duas evidências. Aí é aquele negócio, na hora que eu for avaliada, vamos supor, né, que essa ficha, ela não vai ser considerada como uma evidência para protagonismo sênior. Tudo bem, eu tenho o meu vídeo, né? Então, assim, o meu vídeo pode ser considerado, como pode não ser considerado, e nesse caso, poxa, não tenho pontuações dentro dessa premissa. É por isso que é muito importante que as evidências, elas sejam variadas dentro da mesma ação que a gente está colocando, né? Dentro principalmente dentro do mesmo macroindicador. Se eu estou trabalhando respeito à individualidade e eu fiz essa descrição da ação, eu preciso colocar várias evidências. Eu preciso de apenas uma evidência para pontuar dentro desse micro. E se eu coloco só uma, e é justamente essa que não condiz com aquilo que eu descrevi na minha ação, nós não vamos receber esse ponto. Mas não precisa se desesperar, vamos com calma. E se você já fez o seu programa de ação agora, já tá nessa fase de entrega, não mexe. Deixa, vamos aprender, a gente vai colocando em prática pro próximo ano. Então é dessa maneira que a gente consegue fazer essa leitura, né? A gente consegue fazer esse entendimento. Então, em cada né, dessas premissas e dessas competências, eu fiz a descrição do macroindicador, fiz a descrição do microindicador, porque se eu preciso construir um documento grande, complexo, com ações personalizadas, eu preciso primeiro entender o que ele quer de mim. Então, se essas ações, né, se esses microindicadores são as ações que eu preciso executar, os macroindicadores são os resultados das minhas ações. Então, assim, quando a gente lê o macroindicador, respeita a individualidade. Respeita a individualidade, ajudando a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes. Poxa, eu preciso desenvolver isso, né? Através de que ação eu vou chegar nisso daqui? Através de que microindicador eu vou alcançar o meu macroindicador? E assim a gente vai descendo nas outras. Por exemplo, promoção ao protagonismo juvenil 1.2.3. Mostra-se aberto a ouvir e apoia os estudantes em seu processo de formação pessoal, acadêmica e profissional. Mostra-se aberto não é uma ação. Agora, ouvir e apoiar os estudantes ao longo do seu processo de formação pessoal, acadêmica e profissional, através dos momentos de tutoria individualizada, poxa, isso é uma ação. Qual é a minha evidência disso? A minha ficha de tutoria individualizada, em que em algum momento dela, cada escola tem o seu padrão, eu coloquei que eu fiz um atendimento com esse estudante para falar sobre vestibular, para falar sobre Enem, para falar sobre prova paulista, provão paulista, né, para explicar para ele diferença de licenciatura, diferença de bacharelado, para fazer um levantamento das universidades que ele pode cursar. Poxa, isso é promoção do protagonismo juvenil. Isso é ouvir e apoiar o seu estudante ao longo desse processo. Eu dei um exemplo da ficha de tutoria porque é uma coisa que é rotineira nossa, tá? Nossa, super simples da gente estar trabalhando. Nós temos outros exemplos também. Ficha de atendimento com os pais. Isso é muito importante, pais irresponsáveis. Uma roda de conversa que você desenvolveu, por exemplo, com a terceira série, dentro da sua disciplina de projeto de vida, em que você trabalhou uma escalada dos sonhos? Claro, isso é ouvir e apoiar o seu estudante. E dentro do protagonismo sênior, nós temos o fatídico reflete sobre o seu propósito de atuação. Gente, todo mundo reflete sobre o seu propósito de atuação. Em determinados períodos do ano mais, em determinados períodos do ano menos, mas a gente acaba refletindo. A grande questão é como que eu vou evidenciar a reflexão do meu propósito de atuação. E eu confesso para vocês que para mim é o micro mais difícil de evidenciar. Por alguma razão eu tenho essa sorte de ter esse vídeo
eu nem imaginava que eu fosse trabalhar em PEI na época. E eu insiro ele durante as minhas aulas porque eu tenho essa história pessoal com a campanha de valorização da vida. Então, ele acaba entrando aqui para mim. Mas, para auxiliá-los, por exemplo, na descrição de uma ação, nós não podemos refletir, né? Não é refletir sobre o meu propósito de atuação, mas é desenvolver uma ação visando a reflexão do meu propósito de atuação, relacionando ao meu papel como educador. Através de que nós vamos fazer isso, certo? E aí, a ação, né, personalizada vai ficar com cada um de vocês. E logo abaixo, atua como modelo a ser seguido pelos estudantes e profissionais da escola. Gente, de longe, um dos mais fáceis. Atuar como modelo a ser seguido pelos estudantes e profissionais da escola ao participar da elaboração dos eventos e projetos em colaboração com os meus pares. Aí, gente, há milhões. Carnaval, Halloween, festa da primavera, festa de encerramento de ano, acolhimento, tudo isso é protagonismo sênior. E aí eu digo mais. Geralmente, alguns projetos são encabeçados por determinados professores e os outros entram como colaboradores. Isso é muito importante. Isso é, no mínimo, uma construção ética dentro do grupo. Vamos supor, ok? Que eu fui a idealizadora do projeto do carnaval. Eu preciso de evidenciar que eu idealizei. Faz um projeto por escrito, coloca lá professores responsáveis, Maiara e Maraísa, certo? Professores colaboradores, sei lá, Chitãozinho Chororó, César Menotti Fabiano e Jorge Mateus. Isso vai servir de evidência para você, que foi o professor que encabeçou esse projeto dentro do protagonismo sênior, e para os outros professores, lá na premissa de corresponsabilidade, quando ele vai colocar que ele colaborou para o desenvolvimento de um projeto. Lá na ação dele, ele vai colocar colaborar para a construção dos projetos ao longo do ano letivo. Então, assim, nós temos evidências, a gente só precisa entender os microindicadores, flexioná-los dentro de uma ação e, claro, separar as nossas evidências desde o começo do ano. Eu te entendo. Chega essa hora, a memória do celular fica assim, porque a gente perde as fotos. Perdemos os vídeos, as nossas devolutivas em PDF evaporam e complica. Então, na realidade, um outro ponto de grande dificuldade da construção do programa de ação é a nossa própria desorganização em separar as evidências. Ouvir barulhinho do grilo? Pois é. Eu ainda passo por isso. Mas agora eu consigo, desde o começo do ano, esse documento, para vocês terem uma ideia, eu fiz em fevereiro. Toda a minha formatação eu fiz em fevereiro. E eu fui jogando as minhas ações ali dentro e, ao longo do ano elas foram sendo, não reorganizadas, mas elas foram sendo melhores escritas. E aí, quando você escreve a ação, você já sabe que evidência você vai colocar. Acredite, facilita, tá? Vamos pro próximo. Formação contínua, não se esqueçam que são 2 competências: domínio do conhecimento e disposição ao autodesenvolvimento contínuo. Gente, aqui precisa ter muito cuidado. Se você for pegar esse documento no meu link do Drive, toda vez que você encontrar um pedaço do texto que tá em amarelinho, clica, ok? Por quê? Vai aparecer um comentário para você com algumas sugestões. E essa daqui é a minha sugestão favorita. Qual é o microindicador dentro da premissa formação contínua da competência domínio do conhecimento, do macroindicador domínio do conhecimento, primeiro micro. Conhece os princípios do currículo do Estado de São Paulo e sua relação com o programa de ensino integral. Uma coisa que é legal de falar para vocês. Como que a gente consegue elaborar a nossa ação? Leia esse micro como uma pergunta. Eu conheço os princípios do currículo do Estado de São Paulo? Sim. Ok. Como que eu vou provar que eu conheço? Você vai fazer um resumo sobre as informações do currículo do Estado de São Paulo. Qual é a ação que você vai descrever? Conhecer os princípios do currículo através do resumo
elaborado no meu caderno de ATPCG, no meu caderno de ATPCA. É uma sugestão. Além disso, se você, a partir do momento que você conhece os princípios do currículo paulista, você precisa inseri-los na sala de aula. E acredite, é fácil. Eu fiz, né, de início, um resumo sobre todo esse contexto do currículo paulista. E lá ele trata muito sobre, por exemplo, habilidades e competências. E eu consegui inserir essa definição de habilidades e competências dentro da sala de aula de uma forma que os meus estudantes entendessem a importância delas e que isso aumentasse o meu engajamento dentro da sala de aula. Então, a gente precisa fazer essa amarração de ação, evidência e principalmente a prática em sala de aula. Isso é muito importante. Aí agora, só para matar aqui a curiosidade de vocês, eu deixei, né, listado aqui os vídeos que eu assisti para fazer esse estudo dos princípios do currículo paulista, do currículo do estado, perdão, lembrando que o currículo do estado de São Paulo é diferente de currículo paulista, ok? Currículo paulista são os nossos cadernos que nós trabalhamos em sala de aula. Currículo do estado de São Paulo é aquele documento gigante que vem toda a metrificação das avaliações e todo o estudo que é feito pelo pessoal da SEDUC. Essa ação, por exemplo, eu lembro perfeitamente que eu escrevi em abril, porque era um processo que eu precisava entender. Eu lembro muito bem de ter mandado para minha gestora, meu Deus, eu não entendo nada de currículo do estado, mas agora as coisas estão tranquilas. Se vocês forem perceber, o microindicador de domínio de conhecimento, nós temos 3 pontos. E aqui eu já coloquei, né, praticamente 3 sugestões para vocês. O que é interessante de observar? Dica: leiam tudo primeiro, que vocês vão começar a correlacionar uma coisa com a outra. O meu primeiro microindicador está correlacionando princípios do currículo paulista com o programa de ensino integral. O meu segundo microindicador está correlacionando domínio do currículo com a minha disciplina. E o meu terceiro microindicador, ele está falando sobre o uso dos instrumentos de apoio dentro da minha disciplina durante as minhas aulas. Será que não dá para escrever uma ação? Dá, mas tá tudo bem se não conseguir agora. A gente precisa aprender primeiro a escrever essas ações isoladas e a evidenciá-las. Depois a gente passa para a próxima etapa. Vamos garantir o 0,25 aí, né, para não ficar sem pontuar dentro de nenhum macroindicador. Então vamos lá. Aqui tem mais um: didática e contextualização filezinho, viu, gente? Didática, é capaz de organizar o conhecimento? A gente sabe, nós somos capazes. De que maneira eu vou fazer isso? E essa eu trouxe para vocês um exemplo do que eu fiz. Eu fiz todo o meu portfólio dentro do Padlet. Então, lá no meu programa de ação, no meu campo de evidências, eu tenho apenas escrito, nesse caso, por exemplo, didaticando a biologia, e eu gerei um link de acesso para isso, para que o meu campo de evidências não fique lotado de informações. Ele é objetivo, ele é direto. Quando eu evidencio essa questão da didática dentro dessa proposta, né, eu criei um cantinho na minha escola, né, que se chama Didaticando a Biologia, lógico. Disponibilizei um QR Code para os meus estudantes com todos os materiais que são disponibilizados ao professor no CMSP repositório e outros materiais que eu tenho, algumas construções pessoais, tá lá para eles estudarem. E disponibilizei também principalmente essa parte de imagens para eles, né? Aqui são materiais que têm tanto ciclo quanto uma explicação textual. Esses 2 são slides próprios e todos esses daqui de baixo também são slides próprios. E é muito legal ver que os estudantes param, olham, daqui a pouco eles dizem: professora, explica isso daqui para mim, por favor. Então tá ali. E aí o que eu fiz dentro do Padlet na hora de fazer essa minha evidência? Quando for acontecer a avaliação do meu programa de ação, eu preciso deixar bem claro para o meu avaliador o que eu quis fazer e que maneira eu cumpri esse microindicador para que eu receba essa minha pontuação. Então, eu coloquei qual é o macroindicador, que é domínio do conhecimento, qual é o microindicador. Vejam que eu já coloquei em tempo verbal, certo? Então, demonstrar o domínio do currículo do estado de São Paulo. Lá na minha ação eu coloquei conhecer o currículo, né? Dominar o currículo, dominar o conhecimento do currículo. Então, a gente consegue fazer essas variações.
E aí eu fiz uma descrição breve do que eu executei. O cantinho didaticando a biologia foi pensado como estratégia de promover a dispersão do conhecimento entre os 2 turnos. Eu trabalho numa page 7 de 2 turnos. Além dos slides e materiais colados na parede, o acesso ao QR Code é livre para todos os interessados. Todos os materiais disponibilizados são embasados no Currículo Paulista e na BNCC. Quando a gente vem e lê isso daqui, ó, utiliza práticas de ensino e aprendizagem que facilitam a aprendizagem pelo estudante, apresenta o conhecimento com clareza. Toda vez que a gente desenvolve essa ação e a gente coloca a nossa evidência, a gente precisa pensar, tipo, poxa, será que eu alcancei esse micro? Olha, na minha opinião, eu alcancei. É uma situação didática, certo? As avaliações, evidentemente, precisam ser correspondentes com aquilo que a gente trabalha em sala de aula. No meu caso, eu coloquei como evidência, eu trabalho com eles um sistema de sabatinas, então eu termino um módulo, vamos assim dizer, eu aplico uma sabatina para eles, que é totalmente condizente com o que foi explicado, e as nossas avaliações internas, que tem lá a nossa habilidade, o nosso descritor, tem tudo bonitinho lá para poder fazer esse tipo de evidência. Quando a gente entra em contextualização, eu entendo que para alguns pode ser um dos mais complexos, porque ele está falando que você precisa amarrar, né? A gente precisa envolver BNCC, FGB, parte diversificada e projeto de vida dos estudantes. Aí você fala, caraca, como eu faço? Você já faz. Se você dá aula de itinerário formativo, com certeza você precisou revisar algum conceito base da sua disciplina. Gente, evidencia, coloca lá no seu plano de aula, né? Revisão dos conceitos bases. Vou pegar matemática, que é o que eu entendo menos. Revisão dos conceitos bases de tabuada. Por quê? Para poder trabalhar a escala numérica, escala de mapa. Sugestões. No meu caso de biologia, por exemplo, a gente está trabalhando, eu dou aula de monitoramento de espécies nesse semestre, e um dos pontos que a gente está trabalhando não é só o monitoramento de espécies animais, mas também o monitoramento de espécies vegetais. Eu precisei fazer um conceito, né, um resgate de uma habilidade fragilizada que envolve célula animal e célula vegetal. Poxa, isso é uma contextualização. Coloca no plano, coloca no programa, tira uma foto, monta o seu slide. Essa é a sua evidência de que você consegue fazer essa contextualização. Então, ele está querendo saber o seguinte: você, professor, consegue relacionar os conceitos da disciplina à realidade prática? Que no caso, projeto de vida do estudante. Você, professor, explora as disciplinas da parte diversificada? Não esquece da eletiva. Como forma de aprofundar o atendimento dos conceitos do currículo, você, professor, relaciona o conteúdo da sua disciplina com outras disciplinas da BNCC? Poxa, sim! Agora é só criar a ação. E eu tenho um exemplo muito legal. Lembrando que todas as fotos que aparecem aqui dos meus estudantes foram autorizadas o uso de direito de imagem. Esse aqui é o Davi Fabretti, ele é o responsável por esse letreiro que vocês estão vendo nos cartazes. E a proposta foi a seguinte: terceira série do ensino médio pegou, querendo ou não, o itinerário formativo de cabeça para o alto, e eles ainda estavam com muita dificuldade de entender a importância do itinerário, de que maneira o itinerário formativo iria auxiliá-los, né? Tipo, mas professor, vou fazer o que com isso daí? Poxa, vamos descobrir. Então, qual foi a proposta de desenvolvimento do projeto com eles? Nós desenvolvemos uma linha do tempo da educação. Então, nós trouxemos elementos da educação desde 1500 até chegar nos dias atuais, que são os itinerários formativos. Então, nós passamos aí, como vocês podem ver, pela pedagogia crítica social do conteúdo, pedagogia histórico-social, pedagogia tradicional, pedagogia libertadora, nova escola. Então, nós fizemos toda essa pesquisa, desenvolvemos os slides e colocamos nesse processo de cartaz, porque esse muro da escola é dentro da escola, ele é grande até o lado esquerdo dele, e nós viemos trazendo todas essas informações dessa linha do tempo até chegar nessa sala, que vocês podem ver que ela tem um portal colorido. Foi um projeto desenvolvido entre a minha unidade escolar e uma empresa que é a Maestro Educação, na pessoa do professor Walter Maestro. Realizou essa parceria com a minha diretora Vanessa. Aliás, eu sou da escola Márcia Mazzaropi de Taubaté. Então, essa sala
ela é a definição de itinerário formativo. Esse projeto desenvolvido pela Maestra Educação se chama Conexões. Então, a proposta é que a gente faça essas conexões entre o que está dentro daquela sala, que foi uma outra ação que eu desenvolvi e eu vou mostrar para vocês, e a prática do estudante. Será que eu não trabalhei o projeto de vida deles aqui? Eu trabalhei! Se eles estão no meu itinerário, foi porque eles escolheram, é porque eles têm alguma relação com aquilo ali. Dentro da sala, nós criamos literalmente conexões. Não vou poder mostrar essa imagem para vocês, porque tem uso de direito de imagem negado, mas tá tudo bem. O Davi, por exemplo, que é esse da foto, eu tenho um carinho imenso por ele, e foi muito legal que no final das apresentações, ele virou e falou assim: ai, acho que eu descobri meu projeto de vida. A gente já olhou com aquela cara assim, meu Deus, o que vem? Ele, quero fazer história. Pronto. Acabei cumprindo um micro, lembrando que as ações, elas devem ser pensadas para serem executadas, né? Mas assim, eu não sabia se eu ia alcançar necessariamente o projeto de vida de algum desses estudantes de uma maneira tão assertiva como eu atingi a do Fabretti. Então eu consegui trabalhar. E aqui eu ainda não fiz o restante da descrição, porque o que eu vou colocar nesse processo, né, nesse macroindicador de contextualização é diferente do que eu vou colocar numa outra etapa, que a evidência é o mesmo projeto, mas não necessariamente a mesma foto. Então, conforme a gente vai construindo o nosso programa de ação, nós vamos percebendo o seguinte: mas essa evidência, ela entra no protagonismo sênior, ela entra na contextualização, ela entra na replicabilidade. Sim, isso acontece muito. E como nós estamos no começo, ainda aprendendo a fazer a construção desse programa, peque pelo excesso. Evidencie várias vezes a mesma coisa, desde que faça sentido, ok? E tenta fazer uma descrição da ação, evidentemente diferente, mas que encaixa bem certinho com aquela evidência. E o Fabretti aí pôde me agraciar no final, dizendo a palavra-chave, né, desse microindicador, que é relacionar o conceito da disciplina à realidade prática do estudante, que é o projeto de vida. Daqui para baixo a gente dá essa sequência, ok? Vamos para a formação contínua no disposição ao autodesenvolvimento contínuo. Prestem muita atenção. Muita gente confunde cursos da EFAP nesse domínio do conhecimento com formação contínua. Gente, cursos da EFAP, 99,99% são formação contínua, ok? Então, lá na sua ação é participar frequentemente de cursos de formação da EFAP a fim de aprimorar o exercício da minha função. Matou a sua ação. Pega lá todo o histórico dos seus cursos da EFAP. Lembrando, Programa de Ação de 2023, cursos de 2023. E insere. Se você for ver, todos os anos você vai ter pelo menos um curso da EFAP. Você já tem aí um microindicador que você já cumpriu todos os anos. A gente vai começando a criar essa percepção. E olha o busca proativamente aprendizados. De novo, busca, a gente não busca nada, certo? Nós temos o quê? Aprender proativamente através de leituras adicionais, palestras, congressos e outros meios sobre um tema específico que você pode colocar. Sobre, por exemplo, o desenvolvimento do programa de ação e do PIAF. É formação contínua? É formação contínua. Você está aqui aprendendo. A minha metodologia de construção, sim, mas você está aprendendo. E o melhor ainda, você não está aprendendo qualquer coisa, você está aprendendo sobre um documento digital obrigatório dentro do programa de ensino integral. É simples. Devolutiva, batata, seu CGPG, seu CGPAC, sua COI, seu diretor com certeza já assistiram sua aula. Aquela fichinha, ó, maravilhosa evidência para sua devolutiva. E ela é totalmente casada com disposição para mudança, porque lá nos pontos de melhoria, com certeza os seus gestores, eles apontaram alguma coisa que você precisa melhorar. E aí entra uma questão de excelência em gestão da equipe gestora. Se ele assistiu a minha aula em março, por exemplo, vamos em conjunto colocar um prazo
para que essa devolutiva seja feita em no máximo 7 dias, porque daí você vai pegar aquele ponto de melhoria e você já vai implementar na sua próxima aula. Então você tem a sua ficha de devolutiva cumprindo o microindicador, né, de ter a devolutiva, que é esse do 3.2.1. Você vai pegar o ponto de melhoria, você vai planejar a sua aula, então você já vai cumprir um outro microindicador lá em planejamento. Você vai colocar dentro do seu plano de aula, dentro do seu plano de ação, o seguinte: que você vai desenvolver determinada metodologia na sala de aula e, através dos pontos de melhoria apontados na devolutiva realizada pelo meu CGPG, seja lá quem for, foi implementado, por exemplo, o aumento de tempo durante as atividades de estação por rotações. Isso foi um apontamento realizado pela minha gestora, em que, na aula em que ela assistiu, ela considerou o seguinte: nossa, tá muito rápido. O tempo de permanência dos estudantes em cada uma dessas estações está muito rápido. Mayara, tenta da próxima vez, ou você aumenta o tempo de permanência, ou reduz as ações que esses estudantes precisam desenvolver dentro de cada uma dessas estações. Beleza. Então, eu consigo pegar a minha devolutiva que ela me deu, provando a minha devolutiva, evidenciando com a folha da devolutiva, e eu consigo colocar no meu plano de aula qual foi a disposição para mudança que eu realizei. Deu para entender? Se não deu, tá tudo bem. Coloca aqui nos comentários que a gente vai se ajustando. E já que eu falei para vocês em metodologia ativa, detalhe, batata, entra em criatividade muito simples. Qual foi a atividade que você desenvolveu para atingir melhor o engajamento dos estudantes? Poxa, eu criei, sei lá, uma aula por estação por rotações. Foi você que criou a metodologia? Não. Mas você não teve que estudar o currículo paulista, você não pegou o seu guia de aprendizagem, você não virou e falou: caramba, eu posso tornar essa aula mais divertida e fazer uma estação por rotação? Pode! Pode! Nós temos muitos sites com atividades prontas, tá tudo bem pagar por elas e fazer o uso em sala de aula, desde que você respeite o uso do direito de imagem, é lógico. E isso entra no ponto de criatividade, desenvolvimento de aulas através de metodologias ativas. Na hora que a gente chegar lá, a gente constrói a ação juntos, ok? Olha só, planejamento, execução e reavaliação. Cara, tá super grudado. Quando a gente fala de formação contínua, pensando na disposição para o desenvolvimento, a gente tá falando de excelência em gestão e comprometimento com o processo resultado. Planejamento, essa daqui, no meu caso, foi a minha nota mais baixa. Não gosto de falar desse jeito, mas foi o ponto de melhoria apresentado pela minha gestora, porque eu tenho muita dificuldade ainda de fazer a construção dos documentos. Então, se eu tenho dificuldade na construção dos meus documentos, quais serão minhas evidências? Guia de aprendizagem, plano de ação, plano de aula, programa de ação, agenda. Isso é um planejamento. Tudo isso vai entrar como a nossa evidência. E eu já não tive que fazer essa evidência do meu plano de aula no macro anterior. Poxa, eu provei a minha disposição para mudança que eu executei. Então, você vai lá, você coloca o seu plano de aula e as fotos das atividades que você desenvolveu. E as fotos do dia que você desenvolveu essa metodologia ativa. Lá no campo planejamento, você coloca a sua agenda. Você pode colocar... Algumas escolas aceitam print, outras escolas pedem para que você coloque o link atualizado da sua agenda. Algumas escolas aceitam um exemplo de um guia de aprendizagem, um exemplo de plano de ação. Outras escolas querem que você faça a apresentação de toda a sua pasta documental. Isso é evidência para planejamento. Mas aí fica uma dica. Se você utilizar um plano de aula ou um guia de aprendizagem específico para planejamento, a sua evidência de execução, ela vai ser exatamente da aula que você colocou em cima. Então, se você em planejamento, você colocou que você propôs, né? Você planejou uma aula com materiais didáticos em 3D, por exemplo. Né? No caso de biologia, eu sou de biologia, então eu tenho bastante material didático. Eu tenho célula, eu tenho DNA, eu tenho modelos genéticos. Então, se no meu planejamento, que é a minha evidência, eu estou dizendo que eu vou utilizar material em 3D com as segundas séries para explicar sobre DNA e RNA,
tá lá no meu plano de aula, a minha execução vai ser exatamente as imagens dessa aula. Tá, e aí vocês devem estar me perguntando, mas Mayara, como, né, que vai fazer isso, sendo que no microindicador de execução tá dizendo que tem que executar as ações planejadas no seu programa de ação. Simples. O planejamento, ele não tá dentro do meu programa de ação? Ele está. A minha evidência não é o plano de aula? Sim, ele é. A minha execução não é o que eu coloquei no meu plano de aula? Sim. Meu plano de aula não tá dentro do meu programa de ação? Sim. Então pronto, você tá evidenciando aquilo que você colocou. Você tá conseguindo descrever a sua ação e você tá colocando uma evidência que corrobora em 100%. Tá tudo certo. Reavaliação. Revisa sua prática para aumentar a leitura e pesquisa pelos estudantes e atingir melhores resultados de aprendizagem. Também acho ela um pouco complexa, porque essa questão do revisa é mais um verbo que eu fico assim, cara, revisa? Revisar? Como que eu vou revisar a minha prática para aumentar, né? O que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês uma tabela pessoal, ocultei o nome dos estudantes e as notas que estão aparecendo para vocês são notas fantasia, ok? Então, como que eu vou fazer a revisão da minha prática, ou seja, da minha prática docente, para aumentar a leitura e pesquisa para os estudantes? Quando eu criei essa planilha, como vocês podem ver, tá só a área de ciências da natureza e matemática, e no caso da prova paulista tá só o meu componente curricular, que é biologia. A hora que eu lanço esses valores nessa planilha, ela vai me dar uma média, certo? Dentro daquela formatação que eu coloquei, dentro daquela fórmula que eu coloquei. Como que eu vou avaliar a minha prática docente em cima disso daqui? O jeito mais fácil, de primeira mão, é a gente criar uma formatação condicional. O que é isso? Vocês estão vendo que aqui tá vermelho e as outras não? Primeiro eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Você vai clicar lá na sua primeira célula, vai clicar lá, no meu caso, na penúltima, porque minha última é média. Eu vou colocar botão direito, ver mais ações da célula, formatação condicional. Eu vou remover essa para eu fazer junto com vocês. Adicionar outra regra. Primeira coisa, eu quero que fique em rosa todas as células em que o valor que está ali é menor do que 50%. A média na minha unidade escolar, ela é 5. Então, o Excel, ele vai pintar para mim todas as células que estão abaixo de 50%. A prova paulista tornou-se a minha régua de avaliação para o meu desempenho dentro da didática em sala de aula. Nós entendemos que existem contextos e contextos. Pode ser que eu dê uma aula excelente e os meus alunos não entendam. Pode ser que eu dê uma aula excelente e os meus alunos não estudem. Como pode ser que eu dê uma aula péssima e os meus alunos corram atrás e vão bem. Como pode ser que eu dê uma aula péssima e os meus alunos falem assim, querida, se você não sabe dar aula, eu que não vou correr atrás. E eles vão muito mal na prova. Cada um precisa fazer esse ponto do reavaliar, do refletir. A hora que eu bato o olho nesse resultado, que nem, por exemplo, 37,5%. Poxa, quem tirou 37,5%? Foi a Mayara. Poxa, mas a Mayara é uma boa aluna. A Mayara não falta, a Mayara realiza as atividades que eu passo em sala, a Mayara tira dúvidas comigo. O que será que aconteceu? Qual é a nossa proposta de evidência? Essa é a minha, então, quando a minha gestora clicar no link do meu programa de ação, ela vai ser direcionada a uma outra página, que é o print dessa tabela, e vai ter a descrição de como eu faço esse processo, de como eu justamente realizo essa reavaliação, né? Essa reflexão da minha função, da minha prática docente. E aí, o que eu posso fazer? Poxa, eu identifiquei que a Mayara pega a prova paulista, vê a questão que mais o pessoal teve uma fragilidade, trabalha isso na retomada. Aí você vai ver o seguinte, deixa eu até mostrar mais um aqui pra vocês, que é esse daqui. Análise de desempenho. Esse daqui eu fiz do primeiro pro segundo bimestre, com os resultados da prova paulista que a gente tinha. E separei por série, porcentagem de acerto, conteúdo do descritor, e depois lá embaixo eu coloquei quais eram as habilidades trabalhadas. Então eu identifiquei que nas 3 primeiras séries que eu tenho, eles tiveram uma porcentagem muito baixa de acertos no descritor reconhecer a fisiologia da audição. Então eu pensei o seguinte, caramba, eles não conseguem, por exemplo, olhar uma imagem e reconhecer quais são os processos que estão acontecendo aí dentro. E aí, a hora que você pega
a nota individual do estudante, tem estudante que tirou 80, tem estudante que tirou 30. Mas a porcentagem geral da sala foi essa. Então é em cima dela que eu vou martelar. E aí você precisa pensar um outro contexto assim. Ok, a maneira como eu trabalhei durante a aula não funcionou. Como eu vou trabalhar isso de uma maneira diferente para conseguir atingir um resultado melhor? Então tá aqui uma evidência. E eu também fiz isso. Então, o que eu fiz, por exemplo, para trabalhar essa habilidade fragilizada? Eu tenho impressora em casa, eu imprimi exatamente a mesma questão que estava na prova paulista, levei para a sala de aula. Primeiro eu tive um diálogo com eles, conversei com eles, e aí, o que vocês acharam da prova, o que vocês marcaram nessa questão? E aí eu pude identificar assim, nossa, quem não acertou ou não leu, porque a gente sabe que tem disso, ou realmente teve muita dificuldade, ou confundiu uma coisa ou outra, e aí a gente vai caminhando e, né, dando sequência na nossa aula. Então, poxa, sim, você revisou sua prática, você conseguiu fazer esse processo. E depois a gente vai para corresponsabilidade, que acho que essa é a competência que eu mais gosto, que é relacionamento e corresponsabilidade. Relacionamento e colaboração, que é o nosso macro 1, e corresponsabilidade. Observem que cada um deles tem 3 microindicadores, ou seja, são 6 micros dentro de uma única competência. É muito ponto para uma única competência, mas ela é simples. De que maneira que você, professor, irá construir um vínculo positivo com seus estudantes e os demais profissionais da escola? De que maneira que você vai ouvir e valorizar essas outras pessoas? Como que você vai colaborar com os outros profissionais? Se todo mundo pegar uma demanda específica para desenvolver ao longo do ano, todo mundo consegue cumprir esse microindicador, esses microindicadores. Por exemplo, a planilha que eu mostrei para vocês, que é uma planilha pessoal, nós temos uma planilha geral, que é toda do turno ao qual eu pertenço e todo mundo tem acesso. Então eu colaboro com os outros profissionais. De que maneira? Eu presto um suporte para o meu CGPAC, para o meu CGPG, até para a minha gestão. Isso entra nessa colaboração. E na corresponsabilidade, delícia! Busca construir projetos pedagógicos. Gente, carnaval não se faz com uma pessoa só. Festa da primavera não se faz com uma pessoa só. Halloween não se faz com uma pessoa só. Lembra que a gente já evidenciou ela lá em cima no protagonismo sênior? Olha ela entrando aqui de novo na corresponsabilidade. Construir projetos pedagógicos em conjunto com os alunos e os outros professores. Isso é corresponsabilidade. Tá ali, ó. Tá pronto. Então, é só respirar e pensar, cara, o que eu já tenho previsto em calendário, que é de uma maneira colaborativa entre todos, para ser a minha ação e a minha evidência. A gente tem esses eventos, né? Apoie o trabalho e a formação dos demais profissionais da escola, tendo em vista melhorar os resultados conjuntos. No nosso caso agora, né? A TPCG, conversa individual e tudo mais. Replicabilidade em ATPCG, das formações que nós somos convocados, cada um dentro da sua área. Teve muita convocação esse ano, por exemplo, de matemática. Se você é professor de matemática, você fez a replicabilidade, né? Você falou sobre essa formação dentro do seu ATPCG, você vai evidenciar isso nesses 2 momentos. Tanto nessa corresponsabilidade dentro desse micro, porque você está apoiando o trabalho dos outros professores. E os seus colegas estão apoiando o seu a partir do momento em que eles estão contemplando a sua apresentação e pegando elementos para poder trabalhar em sala de aula. E você, né, que foi nessa formação, você também vai evidenciar isso lá na replicabilidade. Porque você fez uma replicabilidade. Tá vendo como as coisas se conectam? Então, vai funcionar. Mostra-se disponível e orienta pais ou responsáveis. Galera, ficha de tutoria individual, ata de reunião com o pai responsável, lista de presença na hora da reunião de pais, transforma aquilo em PDF, upa dentro do seu Drive, onde você vai colocar a sua evidência, que tá aí o seu microindicador cumprido. Replicabilidade, quase a última, vamos lá, falta 2. 3 macros e dentro desses macros nós temos um total de 5 microindicadores. Visão crítica, foco em solução e criatividade. Fáceis, porém muito, muito, muito personalizados. Visão crítica foi o macroindicador que eu precisei recorrer à minha gestora e falar, pelo amor de Deus, help. Olhem os micros. Tem visão crítica sendo capaz de identificar avanços e pontos de melhoria?
Pondera suas colocações em vista o contexto. Cara, ter visão crítica a gente tem. Isso é simples de fazer, uma evidência de descrever uma ação. Agora, ponderar suas colocações? Cara, todo mundo pondera. Como que eu vou evidenciar que eu ponderei? Sugestão, e aí tá aberto para todas as escolas. O que nós desenvolvemos? Nós sabemos que a prova paulista, ela está sendo realizada de maneira digital e que pede-se pela Secretaria da Educação que ela seja realizada com os instrumentos disponíveis dentro da unidade escolar. Na minha escola, nós seguimos isso à risca. Nós temos todo um controle do momento que os estudantes iniciam a prova, no momento que eles finalizam, tem lista de presença, é tudo bem organizadinho. E aí, o que acontece? O que nós percebemos? Quando os estudantes estão virados de frente para a porta, ou seja, a tela fica na frente do estudante, a mesa do professor fica com uma visão sem ser a da tela. A gente olha para o estudante, mas nós não vemos o que o estudante está vendo no computador, certo? E nós percebemos que o controle de acesso a abas não permitidas, um Google, por exemplo, ele estava ficando um pouco mais dificultado, porque ou a gente tinha que ficar perambulando pela sala, ou a gente tinha que sentar muito no fundo e a gente não conseguia ter um controle efetivo, e isso estava impactando de alguma forma numa análise de desempenho. Eu preciso saber se a minha aula foi efetiva utilizando a avaliação da prova paulista. Então, aí, o que foi? Numa conversa de corredor, eu sugeri para minha colega de área, eu falei o seguinte, olha, amanhã você vai aplicar a prova paulista, vamos fazer um teste? Vira os estudantes, deixem eles de costas para a porta. A nossa mesa dos professores é na parede da porta de entrada da sala. Coloca os estudantes de costas para a porta e vamos ver se a nossa tarefa de monitoramento, ela facilita. Perfeito. Ficou muito mais simples, os estudantes não acessaram outras abas, certo? Nós sabemos que tem escolas que isso é muito complicado, mas é por isso que o programa de ação ele é tão personalizado. Cada um tem a sua própria realidade, mas aí entra como uma visão crítica. Então, qual foi a minha ação? Identificar avanços e pontos de melhoria para a aplicação das avaliações internas e externas. Qual foi a minha evidência? Esse novo layout da aplicação da prova paulista. E aí, no caso, entrou com uma avaliação externa, né? E como avaliação interna, eu que fiz eu e colaboradores, como a gente fala, a sugestão da formatação da nossa avaliação interna. Também foi uma coisa que eu acabei executando junto com o meu CGPG. Deu super certo. E agora, ponderar a colocação, como que eu vou inserir esse pondera suas colocações dentro da minha ação, que foi identificar avanços e pontos de melhoria durante a aplicação, a aplicação das avaliações internas e externas, considerando a realidade da minha unidade escolar e dos estudantes. Isso é o ponderar. Será que é possível? Mas eu preciso considerar primeiro a minha comunidade. Então, eu consegui criar uma única ação juntando esses dois microindicadores. Visão crítica, check. Foco em solução. Quando identifica ponto de melhoria, propõe e implementa ações para melhorar o resultado. Mayara, não foi isso que você fez em cima? Foi exatamente isso. Há algumas unidades escolares que vão aceitar a mesma evidência. Eu propus uma evidência diferente, certo? Continua sendo foco em solução. Eu lembro que eu descrevi essa ação também no começo do ano. Eu coloquei como ponto de melhoria novos modelos para boletim dos estudantes. Daí, no caso, que nós utilizamos na nossa ficha de tutoria, né? Nós temos esse controle de notas. E também eu propus também novas fichas de tutoria coletiva e individual. Então, eu vi, né, uma situação que poderia ser melhorada. Não é que ela estava ruim, não é que ela precisava ser consertada, mas eu encontrei um ponto de melhoria para isso. E aí eu fui e coloquei como evidência do meu foco e solução. Criatividade, mamão. Disposição para testar as novas práticas e atividades de modo a desenvolver os estudantes. Tudo que vocês fizerem de metodologia ativa tá aqui dentro, ok? Tudo. Principalmente porque as metodologias ativas são uma situação recente dentro do nosso cotidiano escolar. Ela é muito mais exigida dentro da PEI do que em escolas regulares. O professor precisa sim ter perfil para fazer esse desenvolvimento. Então, nós precisamos, por exemplo, uma estação por rotações, só para vocês terem uma ideia, uma executada 100%
na sua íntegra como manda o manual de metodologias ativas, a depender do conteúdo, né, do componente curricular, são 6 aulas. É muito tempo. Será que a gente não pode fazer uma estação por rotação adaptada? Pra gente testar se nós conseguimos entender o método, se os estudantes recebem bem esse método, tem como. Como que nós vamos adaptar? Vou fazer a replicabilidade de uma colega minha que eu achei incrível. Dentro da estação por rotação na íntegra, uma estação, ao menos, deve ser voltada para o uso de tecnologia. Então, é um computador, é um tablet, algo do gênero. Ela não colocou. E, além do mais, ela não rotacionou os estudantes. Ela rotacionou as atividades. Por quê? Na nossa unidade escolar, nós temos apenas uma sala, que ela, incrivelmente, acabou sendo a nossa sala de metodologias ativas, em que os grupos eles já são formados. Né? Então, são mesas circulares com seus bancos, então ali a gente trabalha muito estação por rotação. No dia que ela fez essa metodologia, essa sala estava sendo usada, então ela falou, não, peraí, vou adaptar. Criou os grupos dentro da sala de aula convencional, que é estruturado em fileiras, ela colocou todo mundo em grupo, explicou e falou, olha, o que vai girar entre vocês, o que vai rotacionar entre vocês, são as atividades, vocês permanecem. De qualquer forma, ela cumpriu. Todos os estudantes realizaram todas as atividades. Ela fez um rodízio do mesmo jeito. É uma metodologia ativa, estação por rotação? É. Adaptada, mas é. Ela atingiu. Ela teve disposição para fazer isso. E ainda mais, ela teve foco na solução. Né? Ela percebeu que, poxa, estão usando aquela sala, preciso fazer alguma coisa aqui muito rápido. Pronto. Em alguns momentos a gente consegue pensar no plano B, C, D, Z, 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 Z antes. Em outros casos, a gente precisa desenvolver ele ali na hora. Deu super certo. E, ao identificar um problema que não pode ser solucionado por vias comuns, é capaz de criar soluções alternativas. Metodologia ativa adaptada. Ela criou uma solução. Ela fez isso de uma maneira alternativa. Cara, funcionou, foi muito chuchu. Judite, beijo. Por fim, difusão e multiplicação. É o último. Registro de boas práticas, difusão e multiplicação. Todos os 3 se resumem a evidência. Como assim, Mayara? Registro de boas práticas, foto. Difusão das boas práticas que você tirou foto. Multiplicação através da difusão das boas práticas que você tirou foto. Como que você vai fazer a documentação? Como que você vai... Cara, como que você, professor, vai contar a sua história dentro da escola, né? E aí eu gosto de colocar um ponto em especial. Não basta tirar foto. Explica, né? Faz essa descrição. Poxa, como que você desenvolveu isso? Olha que legal. E aí que entra uma coisa que a gente briga, e acredito, eu brigo também, que é Instagram e Facebook. As redes sociais estão aí para serem os nossos portfólios em tempo real daquilo que a gente executa na nossa sala de aula. Se vocês entrarem no meu Instagram, @didaticando, os meus 2 primeiros destaques foi um processo de documentação que eu coloquei ali, em como eu construí, se não me engano, um guia de aprendizagem e como eu construí uma atividade de estação por rotações para minha 2ª série. Eu documentei aquilo e eu falei, caramba, entra como evidência depois, né? Detalhe, só fui me ligar que entra como evidência no programa de ação no último mês em que eu comecei a encaixar, né, a organizar as minhas evidências, porque as minhas ações, elas já foram escritas no começo do ano, ok? Então, assim, a proposta do programa de ação não é que você sente nessa semana que nós precisamos entregar e como tudo vem sempre em cima da hora e a culpa não é da escola, não é na semana que sai o nosso calendário da avaliação 360 que você vai sentar para planejar as suas ações e correr atrás de evidências, porque isso fica muito claro para quem está avaliando. Se aquela evidência foi construída, se você realmente executou aquilo, se aquela ação que você escreveu, tipo, não é o perfil desse professor. Então, já é aquele sinal de alerta. E na hora que ele evidencia, tem 2 caminhos. Ou da surpresa de que aquele professor conseguiu, né, ponto de melhoria, ele teve uma disposição para mudança e ele conseguiu cumprir o microindicador, né, que fala sobre documentar as boas práticas para ele, ou aquela evidência daquele professor não tem nada a ver com aquela ação que ele escreveu. E aí, com certeza, vai ser, né, motivo de piaf para 2024. Quero mostrar um pouquinho mais de evidências para vocês que eu construí
ao longo desse processo. Isso aqui é Piaff, daqui a pouco não, em outro vídeo eu falo com vocês. Mas essa evidência aqui, o João, ele também é meu aluno da terceira série E durante o desenvolvimento daquele projeto da linha do tempo da educação, ele ficou responsável por falar sobre Edgar Morin, que pra mim foi assim o auge da compreensão dos itinerários formativos. Edgar Morin tratava muito sobre a dificuldade da sociedade em resolução de problemas complexos. Os itinerários formativos trabalham isso de uma maneira muito prática. E aí eu trouxe, então, como evidência para protagonismo juvenil, e eu abordei 3 microindicadores de uma vez só. Lembrando que aqui não está a descrição da minha ação, ok? Então eu coloquei os microindicadores, que eu tô promovendo prática de leitura, eu tô propiciando espaço para que o meu estudante ele seja protagonista, e eu me mostrei aberta a ouvir e apoiar os estudantes durante esse processo de formação pessoal. O João fez aniversário dia 10 de junho, esse livro era meu, e eu tô muito feliz de ter passado para ele, de ter presenteado o João com esse livro de Edgar Morin, que acreditem, ele lê, ele estuda e ele faz as suas marcações. Incrível. Esse daqui eu já mostrei para vocês, o Fabretti eu já mostrei para vocês, a análise de desempenho eu já mostrei para vocês, o diário da tutoria eu já mostrei para vocês. Boa! Era esse que eu queria. Onde que isso daqui vai entrar? Ele vai entrar na nossa proposta de evidência sobre o domínio do currículo. Por quê? Qual foi a ação que eu trabalhei com os estudantes? Lembra da sala que eu mostrei para vocês que tinha um portal colorido, que foi desenvolvido pela maestra educação e tem esse projeto do nome Conexões? Pois é, essa atividade ela foi 100% desenvolvida para acontecer dentro daquela sala, mas eu precisei adaptar em outros momentos. Por quê? É uma sala que é do sistema rotativo nosso e eu entrei numa determinada turma e ela não estava naquela sala e tá tudo bem. Vou explicar para vocês por que pode entrar como evidência para domínio de currículo. Eu desenvolvi um projeto com a primeira, segunda e terceira série, sendo terceira série com foco no itinerário formativo, e o que eu vou mostrar para vocês aqui é um exemplo de primeira e segunda série, ok? O projeto ele se chama Construindo Nosso Guia de Aprendizagem, Imagens e Habilidades, Criando Conexões com o Mundo Real. É a maior dificuldade dos nossos estudantes. Lembra que tem algum microindicador que nós precisamos relacionar com a prática e a vivência do estudante? Tá aí. Eu coloquei o objetivo do projeto, o método dessa atividade em específico, como que eles iriam desenvolver. Então, eu coloquei um passo a passo e apresentei para eles todas as habilidades que seriam trabalhadas neste bimestre. Essa atividade ela foi desenvolvida no segundo bimestre. Então, eu coloquei para eles a habilidade e o objeto de estudo. Todos eles tiveram que ler todas as habilidades, todos os objetos de estudo, de maneira silenciosa. Eles precisaram identificar os verbos dentro dessas habilidades e eu deixei assim, à vontade. Eu falei, eu preciso que vocês identifiquem os verbos na folha inteira. Teve gente que identificou só a habilidade, teve gente que identificou só dos objetos, teve gente que identificou literalmente do cabeçalho até o final, e aí eu fiz uma avaliação diagnóstica muito interessante. Os meus estudantes, principalmente primeira série, que pegaram uma fase pandêmica de construção para a língua portuguesa muito complexa, confundem substantivo com verbo. E aí eu fiz uma ação em parceria com um professor de português deles, que trabalhou uma revisão, uma retomada dessa parte fragilizada. Então eu falei assim, bom, vamos explicar como que é verbo. Minha mãe é professora de português, eu falei, me dá uma aulinha aí para eu poder passar para os meus alunos. Cara, foi muito legal, deu super certo. Eu recolhi todas essas folhas, corrigi um por um. Nossa, eu classifiquei tudo. Teve gente que colocou adjetivo, eu fui lá, apontei que aquilo era adjetivo. Teve gente que colocou substantivo e assim sucessivamente. Num outro momento, eu dei o seguinte. Eu peguei o caderno do aluno, que no momento eu não sei onde está o meu, mas aquele do currículo em ação. Vi quantas situações de aprendizagem tinha e quantos momentos estavam dentro daquele caderno. E coloquei esse espaço para eles. Falei para eles o seguinte: pegue o currículo em ação de vocês, identifiquem os títulos e as páginas referentes a cada uma dessas coisas. Então, eles foram preenchendo qual era o título da situação de aprendizagem 1, 2, 3 e 4 e quais eram os títulos dos momentos. Eles conseguiram, de imediato, fazer uma conexão, é o nome do nosso projeto, Conexões, criando
imagens e habilidades criando conexões com o mundo real entre o que eles estavam vendo aqui, né, como título, com as habilidades e os objetos de estudo. E ao mesmo tempo eles iam lendo e falavam, nossa, professora, poluição sonora, Avenida Paulista. Sim, essa é a prática do nosso estudante. Eu sou do interior de Taubaté, né? Do interior do estado de São Paulo, em Taubaté, mas eles conhecem a Avenida Paulista, foi o que eles fizeram. Nós temos o Parque da Cidade aqui também, que faz muito barulho. Foi a relação que eles fizeram. E depois disso, eu desenvolvi essa daqui, que foi uma folha individual, né? Então, assim, foram divididos em grupos. Então, o grupo ficou com a habilidade 101, os objetos de conhecimento estão aqui, né? São informações que eles precisam ter. E aí eu coloquei a proposta. Qual era a proposta? Que eles entendessem a habilidade. Eu estava disponível a todo tempo para eles tirarem dúvida, entendessem quais eram os objetos de estudo, olhassem o que estava no currículo em ação e escolhessem imagens dentro dessa sala do Conexões para que eles pudessem criar slides para explicar para o restante da sala como que é aquilo ali, né? Então, por exemplo, aqui na habilidade 101, ele tá falando sobre analisar e representar com ou sem uso de dispositivos, né? Transformação e conservação de sistema envolvendo quantidade de matéria. Qual é o objeto? Fluxo de matéria e energia, metabolismo energético, equilíbrio sistêmico do ecossistema e solução para a situação de ameaça e equilíbrio do ecossistema. Eu lembro muito bem dessa apresentação. Foi realizado, as 3 primeiras séries fizeram, mas teve uma da primeira série E que a parte de fluxo de matéria e energia foi incrível. Ele explicou certinho cadeia e teia alimentar. Ele pegou uma das imagens, eu não tenho mais o trabalho para mostrar para vocês, mas ele pegou uma dessas imagens que estavam dentro da sala do Conexões, muito famosa, que são dois indígenas, né, um pai e um filho. Tá tudo queimado na frente deles e o filho fala assim, pai, agora eu entendo por que a gente precisa de auxílio alimentação. Na hora que ele colocou aquela imagem, eu falei, gente, qual foi a conexão que ele criou? E aí ele veio descrevendo que as queimadas interferiram no processo de cadeias e teias alimentares, então aquilo vai fazer com que o fluxo de energia diminua. Cara, foi sensacional. Isso aqui prova ou não prova domínio de currículo? Prova. Ele auxilia bastante. Bom, então eu expliquei para vocês aqui o meu mapa de competências, eu espero que possa ter auxiliado vocês de alguma forma, e no próximo vídeo eu venho mostrando como que eu construo de fato o programa de ação. E não só como constrói, mas como que a gente edita esse abençoado, certo? Espero que vocês tenham gostado, fica de olho que já já vem mais.